Estudar o conteúdo para se preparar para a prova teórica é muito importante, mas também é muito importante você fazer os simulados e também ter uma ideia de quais as questões que estão caindo na prova teórica do Detran. E nesse resumo aqui da semana, de todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui no canal durante a semana, tanto as questões oficiais da prova teórica quanto as questões do simulado, vai te auxiliar a garantir a sua aprovação. Se você tiver dúvida, leia aqui os comentários dos vídeos para você ver o quanto que esse vídeo tem sido útil. Então, vem comigo para mais um super resumão para garantir a sua aprovação na prova teórica. Vou começar esse vídeo reforçando e relembrando vocês que esse vídeo das questões do Detran são as questões que os meus alunos fizeram a prova e eles erraram, e por isso que eu tenho acesso a essas questões. Então, aqui vocês podem perceber que vocês têm uma resposta em verde, que é a resposta correta, e uma resposta em vermelho, que foi a alternativa que foi marcado errado. Então, a resposta correta é o que está em verde. E qual a dica que eu dou para vocês? Copiem a pergunta e a resposta correta, porque aí vai melhorar o aprendizado de vocês, e se cair essa questão na prova de vocês, vocês vão conseguir lembrar e vão conseguir acertar. Aqui ele está falando para nós que um certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas. Aqui nós temos 3 placas de regulamentação, que são todas as placas vermelhas, todas as placas redondas que têm a sua orla em vermelho. Todas essas placas são de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Então, o que nós temos nessas placas? Na R15, nós temos uma altura maior que 4 metros. Na R16, uma largura maior que 3 metros. E na R14, um peso bruto total maior que 15 toneladas, certo? E a pergunta é a seguinte, ele quer saber para quem que vai ser proibido o trânsito. Qualquer veículo que tenha a altura maior que 4 metros, a largura maior que 3 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas. Sempre que tiver o T e uma seta grandona apontando para baixo, é o peso bruto total. Quando for uma setinha pequenininha, é o peso por eixo, tá? Mas sempre prestem atenção, porque aqui ele está perguntando para quem que vai ser proibido. Vai ser proibido para qualquer veículo que tenha dimensões e pesos maiores que os que estão na placa. Essa segunda aqui, ele não está perguntando a definição. Ele está apenas perguntando a que grupo essa placa pertence. Então, nós temos aqui uma placa ilustrada abaixo, é uma sinalização vertical. Sinalização vertical são todas as sinalizações que estão em pé, são todas as placas. Aqui ele está dizendo para nós, né, que existe um limite de município entre Recife e Jaboatão. E ele quer saber do que é essa placa. É uma placa de indicação. Todas as placas de indicação, elas vão indicar, elas vão identificar destinos, locais de interesse, distâncias, bem como também atrativos turísticos, e elas podem ter ainda a função educativa quando forem o fundo em branco e as inscrições em preto. A formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros é função do sistema D. Quem faz essa mistura do ar mais o combustível é o sistema de alimentação, que é composto basicamente por 2, pelo carburador, nos carros mais antigos, e nos veículos mais modernos pela injeção eletrônica, que é exatamente a nossa segunda questão. O carburador nos veículos mais modernos é substituído por injeção eletrônica. Então, a mistura ar-combustível é responsabilidade do sistema de alimentação. Então, é o sistema de alimentação que vai misturar na quantidade adequada o ar mais o combustível.
E os dois sistemas de alimentação que nós temos ainda, né, nos dias de hoje, é o carburador nos carros mais antigos e a injeção eletrônica nos carros mais novos. Então, o carburador nos veículos mais novos, nos veículos mais modernos, ele será substituído pela injeção eletrônica. Então, novamente, a correta mistura do ar mais combustível é função do sistema de alimentação, e os dois sistemas de alimentação que nós temos são carburador e a injeção eletrônica. Em via, sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. As bicicletas, os ciclistas, eles irão circular na rua no mesmo sentido, sempre pelo bordo, junto com os veículos motorizados e sempre com prioridade em relação aos veículos automotores, tá? Não esqueçam. Lembrem ainda que quando falarmos em calçadas e passeios, é permitido desde que devidamente sinalizado. E quando falar na proibição, a resposta sempre vai precisar começar com rodovias. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Quando ele menciona o deve evitar, é aquilo que o motociclista não vai fazer, seja aquelas situações que vão colocar a vida dele e também a dos outros em risco. Então, o que ele não vai fazer? O que ele vai evitar? Circular entre as faixas de tráfego. Por quê? Ele está falando que ele deve evitar. O que ele não deve fazer. Por quê? Porque ele vai colocar a vida dele e a dos outros em risco. E o que ele deve evitar, o que ele não deve fazer quando ele estiver, né, dirigindo, pilotando a sua moto, a sua motocicleta, é circular entre as faixas de tráfego. Então, o motociclista deve evitar circular entre as faixas de tráfego. O ofuscamento do condutor de veículo pode ocorrer devido à inclinação da luz do sol. Primeiro, o que é o ofuscamento? Ofuscamento é o excesso de luz, é o excesso de iluminação, que podem ocorrer em duas situações. Primeiro, como mencionado na questão, devido à inclinação da luz do sol. Nossa, prof, mas o que é a inclinação da luz do sol? Quando o sol está se pondo ou quando o sol está nascendo, que os raios solares ficam bem na linha do horizonte, bem na direção dos nossos olhos e pode gerar o ofuscamento, que é o excesso de luz ou de iluminação. E para evitar essa condição adversa, o que nós devemos fazer? Utilizar óculos protetor. O que é esse óculos protetor? É um óculos especial? É um equipamento? Não, gente. É o óculos de sol. Sabe aquele óculos de sol convencional que você usa? Isso é um óculos protetor. Então, para o ofuscamento, para o excesso de luz, você tanto pode usar um óculos protetor quando for a luz do sol, você também pode usar a pala interna ali que fica na parte de cima ali do teu veículo. E também quando for à noite, né, que você encontrar um veículo no sentido contrário, aí você irá olhar para a direita da pista de rolamento para desviar de você olhar diretamente e acabar ofuscando a tua visão. Quando o condutor circular com qualquer uma das placas sem condições de visibilidade, será punido com multa e remoção do veículo. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. A remoção do veículo, ela vai acontecer toda vez que você parar ou estacionar de maneira irregular, de maneira errada, atrapalhando a circulação dos demais. E também uma exceção quando as placas do teu veículo não tiver condições de visibilidade. Por quê? Se porventura você cometer uma infração ou mesmo algum crime na direção, a maneira que vai ser identificado o teu veículo é através da placa.
Se a tua placa não tem condição de identificação, aí sim você será removido para regularizar a placa e se porventura, né, você cometer algum delito na direção, o teu veículo vai conseguir ser identificado. Reforçar vocês a diferença entre multa, que é uma penalidade, tá? Quando é uma atitude errada. Pode ser, além da multa, a penalidade poderia ser advertência por escrito, cassação, suspensão, entre outros, tá? A multa, ela é uma penalidade quando nós fazemos uma atitude errada. Por exemplo, furar o sinal vermelho. É uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas é apenas uma atitude errada. Então, é apenas multa. A retenção é quando tem algo para arrumar, algo para regularizar, tem algo errado. Por exemplo, o condutor está andando sem cinto. Tem algo faltando? Tem o cinto. Tem algo para arrumar? Tem que colocar o cinto. Então, vai gerar a retenção para regularização. Então, a retenção é quando tem algo para arrumar, quando tem algo errado, quando tem algo faltando, ok? Agora, a remoção é quando você estaciona de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Porém, existem duas exceções que eu quero lembrar a vocês. Primeiro, na questão anterior que nós vimos, quando a pessoa circular com o veículo que as placas não possam ser identificadas, vai gerar a remoção. E não vai gerar remoção quando a pessoa estacionar na contramão. Por quê? Porque ela não está atrapalhando a vida de ninguém. Ela está estacionada em lugar irregular, está na contramão. Só que o lugar é correto. Ela só está na direção errada. Então, estacionar na contramão, caso caia essa questão na sua prova, estacionar na contramão é apenas multa. Não vai gerar remoção, porque você não está atrapalhando a circulação dos demais, certo? Mas nos demais casos que você estacionar em locais, horários proibidos, vagas que não é destinada para você, vai gerar sim a remoção. Porém, se você estacionar na contramão, não vai gerar remoção, ok? E cuidem, porque se você circular com placas que não possam ser identificadas, danificadas, aí vai sim gerar a remoção pela falta de identificação do teu veículo. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido ficarão. Quando ele fala comportar várias faixas, quer dizer que no mesmo sentido tem 2, 3, 4 faixas indo. É só isso que ele quer dizer, tá? Ele quer saber, ficarão as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Em resumo, a pista da direita é para os veículos mais lentos ou que estiverem desenvolvendo menor velocidade. A da esquerda é destinada à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Então, se você quer andar devagar, você tem todo o direito de andar devagar, porém você precisa andar na direita. Não dar passagem pela esquerda quando solicitado é uma infração, então fica atento. Quer andar devagar, você pode, mas ande na pista da direita. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, é um sinal de problema no sistema de direção. Quando ele fala no sistema de direção, referencie sempre o volante. É o volante quem te dá a direção do teu veículo. Se você quer ir para a direita, você vira o volante para a direita. Se você quer ir para a esquerda, você vira o volante para a esquerda. Então, sempre que ele falar no sistema de direção, lembre-se do volante. E o problema seria puxar para um dos lados ao frear. Então, se o teu volante puxa para um dos lados, quando você freia, é um problema no sistema de direção. Problema no sistema de direção, puxar para um dos lados, indique a placa de regulamentação, que significa proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Todas as placas redondas, todas as placas que têm a orla, ou seja, a borda em vermelho, são placas de regulamentação.
que ditam regras, restrições e obrigações, além de proibições na utilização das vias. A primeira dica que eu dou para vocês: toda vez que ele se referir a uma proibição, ela vai ter que ter um corte, igual o que está na letra A e o que está na letra B. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra C, que é rotatória, e a letra D, que é alfândega. Então, ele está perguntando de uma proibição. Nós temos proibição na letra A e na letra B. E a proibição é o quê? Acionar buzina ou sinal sonoro. Tá? Então, em qual das duas que nós temos uma buzina? Na letra A, nós temos o quê? Temos um maquinário agrícola, temos um trator. Ah, professora, mas o trator tem buzina. Sim, o trator tem buzina, mas ele não está fazendo referência à buzina do trator, e sim ao trator em si. Então, não pode ser a letra A. Logo, só nos resta a letra B. A letra B, que tem a buzina, que tem a corneta cortada, é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Letra B. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares, que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento, são: as marcas longitudinais a que ele se refere é aquela faixa que divide a pista de rolamento entre a pista da direita e a pista da esquerda. E o que ele quer saber são as que permitem a ultrapassagem. Qual que é? Letra A, as contínuas. Letra B, amarelas contínuas ou seccionadas. C, amarelas contínuas. Ou D, seccionada. Prestem bem atenção. O que permite, tá? Ele não está falando de cor, certo? Então, vocês já podem descartar a letra B e a letra C. O que quer dizer que ele não está falando de cor? Ele não está perguntando de fluxo, se é fluxo de sentido único ou se é duplo sentido de direção. Ele não está perguntando isso. Então, vocês já podem descartar a letra B e a letra C. Nós ficamos entre a letra A, que são as contínuas, que é uma faixa, sem interrupção nenhuma, e a letra D, as seccionadas. A que permite a ultrapassagem é a letra D. São as seccionadas, que tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço. Então, a letra D, seccionada, é a que permite sim realizar uma ultrapassagem. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros. Vejam bem, a resposta precisa estar ligada às molas e os amortecedores. E qual o problema que as molas e os amortecedores em mau estado podem acarretar? Letra A, desconforto aos ocupantes do veículo em função da vibração produzida, sendo que essas peças não interferem na segurança. Letra B, o aumento do ruído externo do veículo não interferindo na segurança. Letra C, o capotamento do veículo em curvas. Ou letra D, o travamento do sistema de arrefecimento do veículo. Bom, ele já contou que faz parte da direção segura, certo? Que é algo que você vai fazer para prevenir, para antecipar uma situação de perigo. E ele já deixou isso claro. Então, vocês podem descartar a letra A e a letra B, porque esse item ele interfere diretamente na segurança. Então, você descarta a letra A e descarta a letra B. Ficamos entre a C e a D. Na letra D, ele fala do travamento do sistema de arrefecimento. Pessoal, o sistema de arrefecimento está relacionado com água e com motor, e não com a suspensão. Então, descarta também. Então, só fica a letra C, o capotamento do veículo em curvas, porque sim, molas e amortecedores em mau estado podem sim, letra C, acarretar no capotamento do teu veículo. Faz parte da direção defensiva o cuidado com a manutenção do veículo. No caso dos itens de segurança abaixo listados, é indicador de problema de funcionamento. Então, o que ele quer? Um item de segurança
versus um indicador de problema de funcionamento. Quer dizer o quê? Que o primeiro item, ele tem que estar diretamente ligado ao problema de funcionamento que ele pode causar, certo? Então, ó, na letra A, ele fala de freios versus redução da estabilidade. O freio não vai reduzir a estabilidade do teu veículo. Os amortecedores, as molas, os pneus, sim. O freio, não. Na letra B, ele fala no airbag e na redução da distância de frenagem. Se fosse o freio e a redução da distância de frenagem, até poderia ser, mas o airbag está relacionado com na hora que você, porventura, bater o teu veículo e o airbag inflar, ele vai proteger o ocupante, mas ele não vai interferir em nada na distância de frenagem. Na letra C, ele fala na direção ao volante mesmo, e o volante é direcionado em linha reta que puxa para um dos lados. Sim, se a tua direção, se o teu volante está em linha reta e ele puxa para um dos lados, é porque provavelmente tem alguma coisa errada com o sistema de direção. Portanto, sim, a nossa resposta correta é a letra C, a direção versus o volante em linha reta, direcionado na linha reta que acaba puxando para um dos lados. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento de noções de primeiros socorros, porque, prestem bem atenção, algum treinamento. Ele não fala num curso específico, num curso completo, numa graduação, nada. Ele menciona algum treinamento. Para quê? Letra A. Possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos? Será que para resolver um trauma e um ferimento seria apenas algum treinamento ou teria que ser um estudo muito mais avançado? Letra B. Poderá resolver toda e qualquer situação em momentos de emergência? Pessoal, nenhum profissional treinado, habilitado e qualificado poderá resolver toda e qualquer situação. Letra C. Substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito? Não vai substituir, uma vez que esse profissional ele é treinado, tá? Ele é equipado, ele estudou durante anos para saber exatamente a melhor maneira de agir. E mesmo assim, ele não vai conseguir resolver toda e qualquer situação. E aí, a letra D, melhora a chance de sobrevida de uma vítima ou evita graves sequelas, sim. Algum treinamento vai melhorar a letra D, melhorar a chance de sobrevida de uma vítima ou evitar graves sequelas. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritos. Então, agora, ele quer saber quais desses 3 números romanos, quais dessas 3 noções são corretas para uma pessoa leiga em primeiros socorros, tá? Como eu mencionei na questão anterior. Não é uma pessoa que estudou, que treinou, que se qualificou. É uma pessoa leiga em primeiros socorros, que tem apenas algum conhecimento, algum treinamento. Número 1, reduzir alguns riscos? Sim, com certeza, reduzir alguns riscos é uma alternativa correta. Sabendo disso, vocês podem descartar a letra B de bola e a letra C de casa, que não tem a presença do número 1. O 2, ele fala em diagnosticar com precisão pessoal. Vocês não vão diagnosticar nada, nem usar técnicas simples ou complexas. Vocês não são treinados para isso. Vocês não têm curso, treinamento para diagnosticar ou para utilizar técnicas simples ou complexas. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra D, porque na letra D tem a presença do número romano 2, só que ele está errado. Então, só nos resta como correta a letra A, e sim, a 3 está correta. Prestar um auxílio inicial em um acidente de trânsito. Então, letra A, que tem a presença do número romano 1 e 3, é a nossa resposta correta. As placas de atrativos turísticos indicam aos usuários das vias os locais onde podem dispor dos atrativos turísticos existentes. O fundo
e a legenda destas placas deve ter, respectivamente, as cores. Notem bem. Primeiro, ele quer saber do fundo, que cor que é, e depois a cor da legenda. Para nos auxiliar nessa resposta, eu coloquei para vocês aqui qual é a placa que ele está falando. Então, a placa de atrativo turístico. Então, vejam bem, qual que é a cor do fundo dessas placas? Ah, professora, é na cor marrom. Exatamente. O fundo delas é na cor marrom. E notem que a legenda é na cor branca. Então, toda vez que falar de placa de atrativo turístico, vai ser marrom o fundo e as legendas na cor branca. Marrom e branco, letra B de bola, é a nossa resposta correta. Então, as placas de atrativos turísticos terão o fundo na cor marrom e a legenda na cor branca. Letra B, marrom e com relação às vias terrestres, considere. Aqui é aquela questão que temos 3 números romanos e ele quer saber quais desses 3 números romanos estão corretos. Então, nós vamos ler, né, um a um, e à medida que nós estamos identificando os números romanos corretos, nós já podemos descartar as alternativas que não têm o que nós estamos identificando como corretos. Nessa questão aqui, os 3 estão corretos, então nós iríamos por eliminação. Quando a gente lê o número 1, que diz que o CTB considera vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, passagens, estradas e rodovias. Sim, é uma afirmativa correta. Sabendo que a número 1 está correta, nós já iríamos descartar todas as alternativas que não têm a presença do número romano 1. O número romano 2 fala que o CTB considera via terrestre as praias abertas à circulação pública. Essa também é uma afirmativa correta. Então, também nós poderíamos descartar as alternativas que não têm a presença do número romano 2. E o 3, que também está correto, diz que o CTB considera via terrestre as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Então, nesse caso, os 3 números romanos estão corretos. Então, vocês irão procurar nas alternativas que tenha um risquinho, vírgula, 2 risquinhos e 3 risquinhos, sempre eliminando as alternativas que não têm as primeiras que nós fomos identificando como corretas. O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Após 6 meses de lições teóricas e práticas, entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Nessa situação, o proprietário do veículo. Vamos começar pela questão. Pessoal, dirigir sem habilitação ou entregar o veículo a condutor que não possua habilitação, além de ser uma infração, também é um crime de trânsito. E aqui nós temos outros 2 agravantes. Primeiro, que ele tem 16 anos, então ele é de menor. Pelo CTB, a pessoa só consegue iniciar o processo de habilitação a partir dos 18 anos, ok? E o segundo agravante é que a única pessoa que pode ministrar lições tanto teóricas quanto práticas somos nós, instrutores credenciados pelo Detran. Então, nós iremos passar por um curso, fazer provas, tem parte teórica, tem parte prática, para adquirirmos o nosso certificado. Eu, no caso, já tenho meu certificado há 17 anos, então, fazem 17 anos que eu sou instrutora. Aí, na sequência, nós seremos credenciados junto ao órgão do Detran, independente de qual estado seja, para só então nós começarmos a ministrar aulas teóricas e práticas. Então, para ministrar aulas teóricas e práticas, precisa ter a formação
e ser certificado, além de estar cadastrado junto a um CFC ou uma autoescola. E segundo, que só se pode iniciar o processo de habilitação após completos 18 anos e só mesmo pela instituição, pelo CFC, que nós conhecemos popularmente como autoescola. Então, nesse caso, além da infração, nós temos sim um crime de trânsito. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, ele. Pessoal, anotem aí. Durante a APPD, não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média. Se ele tiver uma grave ou uma gravíssima, ele deverá reiniciar todo o processo de habilitação. Então, durante o primeiro ano, os primeiros 365 dias, que é o teste para saber se você realmente tem condições de continuar, né? Se você não vai cometer nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ser reincidente de média. Reincidente de média quer dizer cometer 2 infrações médias ou mais. Aí você vai ser reincidente. Então, durante o primeiro ano da PPD, anotem aí, não pode ter infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média, senão terá sim que reiniciar o processo tudo novamente do zero. Mais uma vez para vocês anotarem e não esquecerem. Durante o primeiro ano, com a permissão com a PPD, não pode ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média, senão deverá reiniciar todo o procedimento de habilitação. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Advertência por escrito. Poderia ser multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação. Uma dica que eu dou para vocês: existem penalidades e existem medidas administrativas. Anotem aí. Medida administrativa sempre começa com R. Então, ali no que está em vermelho, que é errado, né? Lembrando que tudo que está vermelho é errado, tudo que está em verde é o correto. O recolhimento da carteira é uma medida administrativa, que é um complemento à penalidade. Por exemplo, penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo. Penalidade de multa, medida administrativa, remoção do veículo. Então, a medida administrativa ela será um complemento à penalidade. Nesse caso, a advertência por escrito é uma penalidade. A formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros é função do sistema de alimentação. É o sistema de alimentação que vai fazer a correta mistura de ar mais combustível para que o teu carro funcione corretamente. Os 2 sistemas de alimentação que nós temos hoje é o carburador e a injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos, que nos mais novos é substituído pela injeção eletrônica. O condutor que ao fumar estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo, ele comete uma infração de natureza média. Notem bem, a infração não está no fato da pessoa fumar, e sim no fato de estar com apenas uma das mãos na direção. É um outro exemplo que fala de um condutor que ficou imobilizado na via pela falta de combustível e que precisou parar no acostamento. Parar no acostamento não é infração. A infração ocorre pela pane seca, ou seja, pelo condutor ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Então, nesse caso aqui, a infração de natureza média com 4 pontos é por ele estar com apenas uma das mãos no volante e não necessariamente por estar fumando. As condições adversas do veículo podem causar acidentes. Qual das alternativas abaixo está incorreta?
As condições adversas do veículo são todos os defeitos: pneu gasto, freio desregulado, espelho quebrado, para-brisa trincado, a lâmpada que está queimada. Isso são problemas, são defeitos que podem resultar em acidente. Porém, notem bem, o que é errado, o que não vai causar acidente? Não vai causar acidente o modelo do veículo e impostos atrasados. O errado, o incorreto, é o que está em verde. Modelo do veículo e impostos atrasados. Modelo do veículo e impostos atrasados. Ao tentar partir com o veículo, após uma parada em um cruzamento de grande movimento, o motor morre. E ao acionar a partida, o motor gira lentamente, indicando que a bateria está semi-descarregada. Para dar a partida utilizando uma bateria auxiliar, deve-se ligar as baterias em paralelo, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo. Esta ação que ele descreve nós conhecemos popularmente como chupeta, quando um veículo está sem carga na bateria e você precisa ajudar com uma bateria extra, uma bateria externa. E como é que você vai ligar? Positivo com positivo e negativo com negativo, ou seja, as baterias em paralelo. E a segunda questão, ele também fala da bateria, agora ele quer saber para remover a bateria de um veículo, como é que você vai remover? Você irá soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Para ligar, para dar a partida usando uma bateria auxiliar, irá ligar as baterias em paralelo. Positivo com positivo e negativo com negativo. Agora, para remover essa bateria do teu veículo para trocar, para substituir por uma nova, você irá soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Então, para tirar essa bateria que está com pouca carga, que está dando problema, que não está funcionando corretamente, você irá soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Outras três questões bem importantes que podem cair sobre a bateria, primeiro é a função. A função da bateria do teu carro é armazenar e fornecer corrente elétrica. Se ele perguntar da manutenção, será completar com água destilada. E se ele perguntar de toda a energia que o teu carro utiliza, será pela bateria e pelo dínamo barra alternador. Então, a função da bateria: armazenar e fornecer corrente elétrica. Anotem aí, bateria, função: armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção: completar com água destilada. E se ele falar sobre toda a energia utilizada pelo teu veículo, bateria e pelo dínamo barra questão antiga que voltou a cair. Ele vai dar para vocês essa figura falando, que a sua excelência, o senhor pedestre, vai contar uma historinha ali, que tem prioridade numa cidade, o automóvel ou o ser humano. Analisando a figura e a questão acima, é correto afirmar que qualquer condutor habilitado de veículos, mesmo não tendo conhecimentos profundos sobre direção defensiva, com base no bom senso, responderá que. Então, o que ele está focando aqui? Que o pedestre, ele tem a preferência, ele tem a prioridade. E ele pergunta, ele questiona no próprio comentário quem que tem a prioridade, se é o automóvel ou o ser humano. E nós sabemos que a prioridade no trânsito ele começa com o pedestre, assim como a sinalização que prevalece sobre as demais são as ordens do agente de trânsito. E aí, ele dá 4 alternativas. A. Muitos condutores cometem infrações de trânsito que deveriam ser atribuídas somente aos pedestres. B. Qualquer ser humano é mais importante do que qualquer máquina. C. A calçada e as ruas são vias de trânsito de veículos e qualquer pedestre é um risco à segurança no trânsito. Ou D.
Os pedestres contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito ao cruzarem as vias fora das faixas de travessia sinalizada. Então, analisando as 4 alternativas, qual que vocês acham que é? Lembrem-se bem, ele falou, né? Ele deixou claro que a prioridade é de quem? É do pedestre. Por quê? Porque o ser humano, qualquer ser humano, é mais importante do que qualquer máquina. Então, a nossa resposta correta para essa questão é a letra B. Qualquer ser humano é mais importante do que qualquer máquina. Aqui mais uma questão envolvendo tanto a cidadania quanto direção defensiva. Então, ele fala que, no Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Quer dizer o quê? Ora ele atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é. Na questão anterior, nós vimos que o cidadão, o ser humano no geral, ele é mais importante do que qualquer máquina. Então, o cidadão ele tem prioridade, ele é mais importante que qualquer máquina. Vamos ver aqui quais as alternativas que ele dá. Na letra A, ele fala aquele que deve ser avaliado cotidianamente. Na letra B, é o único responsável pelos problemas de trânsito. Na letra C, um sujeito detentor de livre-arbítrio. E na letra D, prioridade no que se refere à defesa da vida. Novamente, a prioridade é de quem? É dos seres humanos. A preferência no trânsito começa pelo pedestre. A prioridade no trânsito começa pelo pedestre. Independente se esse pedestre ele é um motorista, ele é um motociclista ou ele é mesmo o próprio pedestre, a prioridade será sempre a defesa da vida. Então, anotem aí. Sempre que falarmos, né, do pedestre, sempre que falarmos do cidadão, primeiro, prioridade no que se refere à defesa da vida. E o ser humano, ele vai ser mais importante do que qualquer máquina. Nos semáforos, para controle de passagem de veículos, são usadas as cores com os seguintes significados. É uma pergunta de sinalização, porém ele quer saber escrito, né, por extenso, o significado. Na letra A, ele fala em amarelo, atenção, vermelho, pare e verde, siga. Na letra B, vermelho, pare, amarelo, siga com cuidado e verde, siga. Na letra C, vermelho, pare e verde, atenção. Ou na letra D, verde, atenção, vermelho, pare e amarelo, siga. Qual que vocês acham que é a resposta correta quando falamos nas cores, nos significados do semáforo? Pois bem, vamos começar pelo verde. O verde sempre será siga. Fica mais fácil para a gente lembrar. Sabendo disso, nós podemos descartar a letra C e a letra D, porque o verde siga tem tanto na letra A quanto na letra B. O vermelho vai ser pare. Mesma coisa, tanto na letra A quanto na letra B, ele fala que o vermelho é pare. Agora, o amarelo é atenção. Não é siga com cuidado, é atenção. Atenção por quê? Porque vai fechar. Toda sinalização na cor amarela, ela está alertando, ela está advertindo sobre uma situação futura. Nesse caso, o amarelo é o quê? Atenção. Atenção, porque vai fechar. Então, resposta correta, letra A. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. E verde, siga. Lembrando ainda duas questões importantes. Primeiro, que o semáforo para pedestre é composto da cor verde, vermelho e vermelho intermitente. E segundo, que avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. As lanternas de freio e lanterna de marcha ré são equipamentos obrigatórios dos veículos automotores. As cores dessas lanternas devem ser respectivamente. Atenção! Respectivamente quer dizer na ordem que ele deu.
Primeiro, a lanterna de freio, que no meu ver é a mais fácil da gente lembrar. Como que a gente sabe que um carro parou? Ah, professora, porque acende uma luz vermelha, por mais que você seja um pedestre. Quando você vê que um carro freia, automaticamente acende qual cor? A vermelha. Sabendo que a lanterna de freio é na cor vermelha e ele quer respectivamente, ou seja, ele quer na ordem, vocês podem descartar a letra A e podem descartar a letra B. Agora, a marcha ré, que cor que vai ser? Amarela ou branca? Será na cor branca, então, respectivamente, lanterna de freio é vermelha e lanterna de marcha ré é branca. Lanterna de freio é vermelha, lanterna de marcha ré será na cor branca. Cuidem, respectivamente, ele quer na ordem que ele deu no enunciado da questão. A placa A22 significa ponte. Bom, placa amarela, já falei para vocês que toda sinalização na cor amarela é uma sinalização de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Ele já contou que é o quê? Que é uma ponte. Mas é uma ponte o quê? Letra A, estreita com curva à esquerda. Tem alguma sinalização, alguma indicação de esquerda? Não tem. Letra B, onde circulam animais. Vocês estão vendo algum animal nessa placa? Não. Letra C, estreita. Será que é só uma ponte, simplesmente uma ponte estreita? Ou letra D, ponte estreita seguida de obras? Bom, obras não é, porque a sinalização de obra ela vai ser na cor laranja. Então, não tem como ser. Também não tem como ser uma curva à esquerda na letra A, porque não tem seta indicando. Não tem como ter animais, porque também não tem nenhuma indicação de animais na placa. Então, sim, a nossa resposta correta é a letra C. É apenas uma ponte estreita. Então, a placa A22 significa ponte estreita. Indique a placa de advertência, que significa entroncamento oblíquo à esquerda. Novamente, todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Vamos por partes então. Na letra A, nós temos uma via lateral à direita. Então, letra A, via lateral à direita. Na letra B, nós temos uma bifurcação em Y. Na letra C, um entroncamento oblíquo à esquerda. E na letra D, nós temos uma via lateral, só que à esquerda. Então, notem bem. Aqui é entroncamento, vai ser a letra C. A letra C é entroncamento oblíquo à esquerda. Então, a placa que ele quer o significado de entroncamento oblíquo à esquerda é a placa que está na letra C. Entroncamento, pessoal, vem de tronco. Lembre-se do tronco da árvore. Se vocês fossem fazer um desenho ali, esse desenho iria lembrar uma árvore. Então, sempre que falar em entroncamento, lembrem do tronquinho da árvore, que tem os galinhos. Vai ficar fácil para vocês lembrar. Reforçando que na letra A e na letra D é uma via lateral. Na letra A, via lateral à direita. Na letra D, via lateral à esquerda. E na letra B de bola, nós temos uma bifurcação em Y. Se a plaquinha da letra A e da letra D estivesse em pé, ela poderia ser também uma bifurcação em T, muito parecido com o Y, mas daí seria a letra T. Mas a resposta correta, entroncamento oblíquo à esquerda, é a letra C. Segundo suas funções, as placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Caiu essa pergunta aqui, a primeira coisa que o aluno vai tentar fazer é identificar o que cada placa significa. Aqui no primeiro,
é um estacionamento permitido, que no segundo, que é proibido virar à esquerda, e no da direita, que é uma placa de advertência, que é uma curva para a direita. Mas, pessoal, presta bem atenção. Ele não está perguntando para vocês o significado da placa. Ele quer saber qual a função, a que grupo elas pertencem. Independente qual seja a resposta, notem que as duas primeiras placas elas são iguais. Logo, a resposta também precisa ser igual, ou seja, regulamentação e regulamentação. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, obrigações e proibições. E a segunda, que é uma placa de advertência. Aqui é outro exemplo também, ele pede para relacionar. Novamente, prestem atenção que ele não está perguntando o significado da placa. Ele quer saber a função. Qual que é a função? No número romano 1, é uma plaquinha de regulamentação. Então, o número romano 1 está lá na letra C. No segundo caso, é uma plaquinha verde, todas as placas verdes, todas as placas azuis, as placas brancas são placas de indicação. Então, o 2 está lá na letra A, indicação. E o 3, todas as plaquinhas amarelas, elas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, o 3 está lá na letra B. Logo, a sequência correta ficará 1C, 2A e 3B. Notem que a plaquinha número 1 está lá na letra C, uma plaquinha de regulamentação. A plaquinha do número romano 2 é uma plaquinha de indicação, que está lá na letra A. E o 3 é uma placa de advertência, que está na letra B. Então, a correta relação vai ser um risquinho, né, que é um número romano, está na letra C, vírgula, 2 risquinhos que está lá na letra A, vírgula, 3 risquinhos que está na letra B. Então, essa é a resposta correta. 1C, 2A, 3B. 1C, 2A, 3B. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Direção defensiva são os atos, as ações preventivas, é prevenir, é antecipar, é ver, pensar e agir. E aí ele continua: o motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Toda vez que ele perguntar o significado de condições adversas, a resposta tem que começar com os fatores ou combinações. Neste caso, reforçando que nesse vídeo e em qualquer outro vídeo aqui do canal, a resposta correta sempre vai estar em verde. Então, em verde, os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Então, condições adversas, seria perguntar a definição, os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E não esqueçam ainda, se ele perguntar quais são as condições adversas, vai ficar difícil para vocês lembrarem de todas, porque são 8. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão contar a alternativa que tiver 8 itens e vão marcar por que vai ser a resposta correta. O condutor de veículo, os quais não possuem banco traseiro, devem transportar crianças. Pessoal, existem duas exceções no transporte de crianças. Primeiro, quando não tem banco traseiro, vai ser no banco dianteiro, sim, com os cuidados especiais. Dispositivo de retenção, cadeirinho, qual for, tá? Quando a quantidade de crianças ultrapassar os bancos traseiros, posso levar uma criança no banco dianteiro? Posso, mas a qual?
Eu vou levar no banco dianteiro a que tiver o maior porte físico, a criança que for maior, independente da idade. E quando não tiver banco traseiro, posso sim, a segunda exceção, no banco dianteiro com cuidados especiais. Transportar criança em veículos automotores sem observar as regras de segurança será considerada uma infração gravíssima, porque está colocando a vida da criança em risco, com multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Tirando essas duas exceções que eu citei para vocês, no caso do banco não tendo banco traseiro, pode-se sim levar no banco dianteiro com cuidados especiais, ou em caso, né, de ultrapassar a quantidade de banco traseiro, a que tiver o maior porte físico, a que for maior, poderá sim ser levada no banco dianteiro. Porém, se não atentar-se a esses cuidados, vocês poderão sim estar cometendo uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, com multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Infração gravíssima, com multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, em relação à velocidade máxima permitida nas vias, é correto afirmar que o condutor deve reduzir a velocidade se houver aglomeração de pedestres à frente, mesmo que esteja dentro do limite estabelecido na sinalização de regulamentação. Em relação à velocidade, o condutor deve reduzir a velocidade se houver aglomeração de pedestres à frente, mesmo que esteja dentro do limite estabelecido na sinalização de regulamentação da via. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, tem as duas faixas indo no mesmo sentido. A via é 100, você está a 100, só que você está na pista da esquerda e tem alguém acima do limite de velocidade querendo passar. Você está certo, está no limite de velocidade, sim. A outra pessoa está errada, está. Mas você não pode impedir ela de passar. Então, mesmo que você esteja dentro do limite de velocidade, você deverá posicionar o seu veículo na direita e deixar a pista da esquerda livre para os que estiverem com maior velocidade, mesmo que esses estejam ultrapassando o limite de velocidade. Além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis. Pessoal, lembrem-se, a responsabilidade é de todos os usuários. Quem são os usuários das vias? Os motoristas, os pedestres e também os passageiros. Então, sim, são responsáveis por cuidar do meio ambiente. Motoristas, pedestres e passageiros. Diante da relação ser humano, meio ambiente, veículo, pode-se afirmar que lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. E lembrem-se, os responsáveis por preservar o meio ambiente são todos os usuários da via, motoristas, pedestres e passageiros. Um condutor, ao dirigir sob a influência de álcool em nível superior ao estabelecido pelo CTB, a sigla CTB significa Código de Trânsito Brasileiro, válido em todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Logo, todo o conteúdo que vocês encontram aqui no canal, sim, ele é válido para todo o Brasil. Expondo a dano potencial, a incolumidade de outrem comete. São palavrinhas difíceis, são, mas o foco aqui, a palavra-chave é dirigir sob a influência de álcool. Gente, dirigir sob a influência de álcool é crime, tá? Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer estado, em qualquer cidade, é infração e é crime de trânsito e gera suspensão direta
da habilitação por 12 meses. Então, falou em álcool, a não ser que tenha a presença da palavra errado, incorreto ou algo assim, mas falou de álcool, lembrem-se, além de infração gravíssima, gera suspensão e é crime de trânsito. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que vem em sentido contrário acenda o farol alto, deve-se. É aquele momento que você está passando pela pessoa e, sem querer ou querendo, ela acendeu o farol alto. O que, que você vai fazer? Você vai desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Por que à direita? Porque para onde você olhar, você terá a tendência de puxar o teu volante. Então, se você olhar para a direita e puxar para a direita, é melhor você ir para o acostamento do que você acabar puxando para a esquerda e indo em direção ao veículo que vem no sentido contrário. E se você encontrar alguém lá longe, vindo já com o farol alto, você vai dar aquela piscadinha ali na luz, né? 2 piscadinhas, luz alta, luz baixa, para alertar essa pessoa que ele está sim com o farol alto, ou pode ser que ele esteja com o farol desregulado, mas enfim, cabe você alertar se você encontrar vindo, né, ao longe alguém com o farol alto. Mas se do nada, já na sua frente, a pessoa acendeu o farol alto, você vai olhar para a direita. Mais uma questãozinha falando de crime de trânsito. O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Após 6 meses de lições teóricas e práticas, entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Nessa situação, o proprietário do veículo. Pessoal, atenção! Dirigir ou entregar a direção a condutor que não tem habilitação, além de ser uma infração, também é um crime de trânsito. E aqui nós temos outros 2 agravantes. Primeiro, que só se pode fazer habilitação, ter aulas teóricas e práticas a partir dos 18. E o segundo agravante é que não é qualquer pessoa que pode ensinar. Tem que ser uma pessoa que fez o curso, que é formado e que é credenciado no Detran e também credenciado no CFC. Nós conhecemos, né, popularmente como autoescola. Só então esse profissional poderá ministrar aulas teóricas e práticas, mas tem que ter 18 anos e tem que ser por um profissional especializado, treinado, assim como eu, né? Já tenho aí há 17 anos o curso, há 17 anos que eu trabalho nessa parte de trânsito, tá? Então tem que ter 18 anos completos e tem que passar por um CFC, por um Centro de Formação de Condutores, por uma autoescola, para aí sim ter as lições teóricas e práticas e conquistar a sua habilitação. Uma pessoa normal, pai, mãe, irmão, tio, infelizmente não poderá fornecer essas lições teóricas e práticas. Pode até dar uma ideia, né, para a pessoa do que é, mas realmente colocar em prática, colocar a pessoa para dirigir pelas ruas, infelizmente não pode. Tem que ser o profissional qualificado, que tenha, né, o seu diploma e que seja realmente credenciado e ser dentro de uma instituição que seja credenciada. Os passageiros no banco de trás ao descer do veículo. Aqui ele está perguntando qual a maneira correta dos passageiros do banco de trás descerem do veículo. Letra A. Devem sair sempre pelo lado esquerdo. B. Podem sair por qualquer um dos 2 lados. C. Devem usar a porta mais próxima do seu assento. Ou D. Devem sair sempre pelo lado da calçada. Qual que vocês acham que é a resposta correta para essa pergunta? Os passageiros no banco de trás ao descer do veículo. Acertou. Quem respondeu a letra D, devem sair sempre pelo lado da calçada. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Quero aproveitar, pessoal, e agradecer o carinho de todas as mensagens maravilhosas que eu tenho recebido aqui no canal.
e principalmente dos feedbacks de vocês que estão gostando, dos comentários que vocês deixam aqui para melhorar, para que o canal fique cada vez melhor. E em especial quero agradecer ao Gabriel. Ele tem assistido os vídeos, ele tem dado várias dicas aqui, uma delas inclusive é referente a essas questões, para depois que ler, dar uma pausa para vocês que estão em casa poderem, né, analisar e responder junto comigo a alternativa correta. Então, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui e segundo a todos vocês que fazem com que o nosso canal continue firme e forte e ajudando cada vez mais pessoas. Então, a minha gratidão a todos vocês. A nossa segunda questão diz o seguinte: a figura abaixo representa um trecho de via com 3 faixas de trânsito, onde a autoridade competente sinalizou que a faixa da direita é de circulação exclusiva de caminhões. Então, primeiro analisem a figura. Notem que as 3 faixas elas estão indo no mesmo sentido, na mesma direção. Olhem a direção da setinha. Elas estão indo da esquerda para a direita. E ele deixou claro que a faixa da direita é de circulação exclusiva do quê? De caminhões. E aí ele deu as plaquinhas para nós ali, ele quer saber. Dentre as placas abaixo, aquela que deve constar no local indicado na figura é a. Qual que vocês acham que é a alternativa correta? A R9, a R23, a R27, a R32 ou a R39? Pois bem, primeiro, ele não deu uma proibição. Ele apenas falou que a faixa da direita é de circulação exclusiva de caminhões. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra A, porque na letra A é proibido caminhões. Aliás, na letra A não, na R9. Na R23, ele diz que veículos automotores deverão ficar na direita. Ele não fala de uma circulação exclusiva. A mesma coisa acontece na R27, aonde os veículos de grande porte deverão ficar aonde? Mais à direita. Novamente, não é uma circulação exclusiva, e sim que os veículos, né, de grande porte deverão ficar mais à direita. Na R32, nós temos o desenho de um ônibus, então também não é, porque ele está falando do quê? De caminhões. Logo, a nossa resposta correta só pode ser a R39. Então, a R39, que está na letra C, R39, é a placa que significa circulação exclusiva de caminhões. Então, analisando todas essas plaquinhas aqui, condiz com a informação mencionada, né, que a faixa da direita é de circulação exclusiva de caminhões, é a letra C, a placa R39. Aqui nós temos outra placa de regulamentação, lembrando que todas as placas redondas que têm a sua orla em vermelho são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições na utilização das vias. A dica que eu dei para vocês na questão anterior é a mesma que eu vou dar nessa daqui. Notem bem, ela tem um corte. Toda vez que essa placa tiver um corte, ela está ditando uma proibição. Ali no próprio enunciado, ele já está contando que a placa R5B indica que é proibido. Mas é proibido o quê? Ó, mais uma dica que eu vou dar para vocês. Estão vendo que ali tem escrito R5 e do ladinho do número 5 tem uma letra B de bola? Olha essa dica que eu vou te dar. Quase sempre, não em todas, tem algumas exceções, mas em 90%, 95% das placas que tiver a letra B depois do número, significa direita. É exatamente, toda vez que tiver a letra B depois do número, significa direita.
Se tivesse a letra A, seria esquerda. Então, A é esquerda e B é direita. Só sabendo dessa dica, vocês já teriam acertado essa questão, porque nós só temos a direita em uma das alternativas. Ó, na letra A, ele fala em seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. Não fala de direita. Letra B, entrar no estacionamento. Também não é. Letra C, retornar à esquerda. Se fosse à esquerda, teria a letra A, mas tem a letra B, que é direita. Então, a resposta correta é a letra D de dado, retornar à direita. A figura abaixo representa o cruzamento de duas grandes avenidas que apresentam um trânsito congestionado. Na mudança do sinal luminoso, 3 veículos ficam parados, conforme indicado. E olha a pergunta: ocorre infração apenas para? Quem que está cometendo infração? Bom, primeiro, o que vocês precisam saber para acertar essa questão? Mesmo que seja na mudança de sinal. Primeiro, eu não posso parar em cima da faixa de pedestre, ou eu paro antes ou eu paro depois. E eu também não posso parar na área de conflito. Ai, Profilo, mas o que é área de conflito? É esse espaço ali que eu demarquei em amarelo. Quase sempre esse espaço vai estar, sim, demarcado em amarelo e chama-se área de conflito. Quer dizer o quê? É um espaço por onde todos transitam, todos circulam, mas ninguém pode parar. Entenderam? Então, não posso parar na faixa de pedestre, não posso parar na área de conflito. Agora vamos analisar. O carrinho 1. Gente, o carrinho 1 está fazendo as duas coisas erradas. Ele está com metade do carro em cima da faixa de pedestre e metade do carro em cima da área de conflito. Então, sim, ele está cometendo infração. Olhem o carrinho 2. A mesma coisa. Ele, além de ele estar parado em cima da faixa de pedestre, ele ainda está parado na área de conflito. Então, sim, ele também está cometendo uma infração. Agora, analisem o carrinho 3. Ele não está na faixa de pedestre, ele não está na área de conflito, ele está parado perfeitamente em um local que não tem nenhuma proibição. Não está nem parado ali nos 5 metros em relação à esquina, em relação ao bordo do alinhamento da via transversal. Então, portanto, os que estão, cometendo infração, mas cuidem, não é crime, tá, gente? Pelo amor de Deus, é apenas infração, o carrinho 1 e o carrinho 2, tá? Então, sabendo que o carrinho 3, por exemplo, não está cometendo infração, vocês já poderiam ter descartado a letra A e descartado a letra B. Aí nós ficaríamos entre a C e a D. Só que vocês vão perceber que tanto o carrinho 1 quanto o carrinho 2 eles estão cometendo o mesmo erro. Além de estar em cima da faixa de pedestre, eles estão ocupando a área de conflito. Então, sim, o carrinho 1 e 2 estão cometendo infração, mas cuidem, é apenas infração. Carrinho 1 e carrinho 2 estão cometendo infração de trânsito. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é. Prestem bem atenção. Ele está falando dos pedestres. Os pedestres, para circularem pelo acostamento, eles não têm regra específica. Quem tem regra específica para circular pelo acostamento, para circular pela calçada, para circular pela via, são os ciclistas, são as bicicletas. Olha a dica. Então, vamos às alternativas. Letra A. Permitida apenas nos trechos em que a rodovia atravessa áreas urbanas. Será que é? Letra B. Proibida. Letra C. Permitida. Ou letra D. Permitida apenas quando houver sinalização de regulamentação. Qual que vocês acham que é a alternativa correta sobre a circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias?
Como eu falei para vocês, o pedestre nos acostamentos, ele não tem regra para cumprir. Quem tem regra são os ciclistas, são as bicicletas. Portanto, acertou quem respondeu a letra C. É simplesmente permitido. O que tem regra vai ser para os ciclistas, que aí, quando falarmos, né, nas rodovias, será proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Mas nesse caso, para o pedestre, vai ser apenas permitido, não tem nenhuma regra, tá? Então, circulação de pedestres nos acostamentos é permitido, a não ser que ele falasse da maneira. É uma coisa importante para vocês lembrar que tanto o pedestre quanto o ciclista, se tiver mais de uma pessoa circulando pela via, deverão transitar, deverão trafegar, deverão andar em fila. Tanto os pedestres quanto os ciclistas, eles devem sempre permanecer em fila. Mas quando falar do pedestre nos acostamentos, a resposta será apenas Gratidão por você que assistiu esse vídeo até aqui. Gratidão pela vida dos quase 25 mil inscritos aqui no nosso canal da Autoescola. Gratidão também pelo teu like, pelo teu comentário. E se você chegou até aqui, você gostou, você entendeu esse conteúdo acrescentou, agregou aí informações para te auxiliar na tua prova teórica, não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no nosso canal, deixar o teu joinha, deixar o teu like e comentar aqui de qual cidade, de qual estado você está vendo esse vídeo. E claro, que se você quiser ajudar ainda mais o canal e você quiser se tornar membro, com certeza eu ficarei extremamente feliz e com certeza o Senhor Jesus vai te dar 1000 vezes mais. Então, gratidão a todos, gratidão também pelo carinho de todos os comentários que eu tenho recebido aqui. Não estou conseguindo responder a todos porque realmente estou recebendo muitos comentários, mas estou na medida do possível tentando dar atenção para cada um de vocês que com tanto carinho deixa o comentário aqui. Então, desejo para vocês um abençoado domingo, bons estudos e continuo reafirmando, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e claro que eu vou desejar para vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas e se ninguém acredita em vocês, eu acredito e eu estou orando pela vida de cada um que passar por aqui.